ainda tem sede de ver você no mar muito contente. Então, menina, não tem. Jogo sensacional, empolgante que você vai ouvir na Rádio Globo Nacional, linha de frente do Rádio Esportivo do Brasil. Vai trilando o apito do vídeo. Com sua permissão, torcedor do Brasil, a gorducinha branca já está rolando, rolando solta no Morumbi. Osmar Santos, audiência global. Em 1964 ou 65, eu já trabalhava na Rádio Cultura de Campinas, quando apareceu o Osmar vindo de Oswaldo Cruz, ele com o pai dele, de terno de linho branco, o seu Romeu, e a gente fez 2 finais de semana pela Rádio Cultura, ele transmitindo e eu como repórter. E depois ele não acertou o contrato, porque era excesso de dinheiro naquela época com o nosso Abel Pedroso, e ele, a conclusão, a gente se separou e depois, aí a gente se cruzava em campos do interior, eu continuei trabalhando na Cultura durante mais algum tempo, depois vim para São Paulo, e o Osmar continuou no interior. Eu já estava na Jovem Pan desde 70, trabalhava com o Joseval Peixoto, Willy Fritz Konzer, com o Hamilton Galiano, quando o Osmar veio do interior, e aí a gente refez a parceria, já refez a dupla. E houve uma excursão em 73 da Seleção Brasileira, e aí a rádio optou por mandar os dois, porque um era o titular, o Willy, o segundo era o Osmar, mas o Osmar transmitia muito mais, apesar que o Willy era bom também. Aí o Osmar foi guindado na volta à condição de titular, porque era inevitável, muito talento. O que o Osmar transmitiu com o futebol em 73, 74, 75, dificilmente um locutor vai atingir esse estágio. Foi uma coisa fantástica, depois em 77 ele foi para a Rádio Globo. Montei! Eu costumo dizer o seguinte, eu sei que até virou um pouco chavão. Existe uma história do rádio esportivo brasileiro antes do Osmar Santos e outra história depois do Osmar Santos. O rádio de São Paulo, que sempre foi, sem dúvida nenhuma, o mais forte do Brasil e que teve sempre os melhores locutores e comentaristas, tinha uma pecha de muito ranzinza. E o Osmar talvez tenha começado a diminuir bastante isso. Eu não digo que tenha acabado com isso, porque ainda existe um pouco desse ranzicismo, mas de qualquer forma o Osmar foi brilhante nesse aspecto. Eu era absoluto, principalmente pelos meus jargões, pelos meus bordões. E Osmar o que fez? Se ele seguisse como um locutor comum, ele seria um locutor comum. Aí ele mais ou menos seguiu o meu estilo, criando bordões, criando jargões. Esse animal! O Osmar tinha ido pra praia, tinha uma casa, e tem a casa lá no Guarujá, e tinha um amigo dele lá na praia que pegava onda de prancha de surf e tal. Aí o garoto um dia falou pra ele, pô, Osmar, hoje o mar foi animal. Aí ele falou, pô, ele ficou aquilo na cabeça. Passou umas 3, 4 vezes, o moleque falou a mesma coisa e ele falou, pô, vou usar isso. Num jogo do Palmeiras, o Palmeiras estava jogando muito bem. E o Osmar botou um animal no Edmundo. Aí o Edmundo falou, pô, animal não, porque não sei o quê. Porque... Aí no jogo seguinte a torcida começou a gritar, o Edmundo é um animal. Aí pegou, não teve jeito. Alô, Nivaldo para Edmundo, recolheu, driblou, pisou, segundo ali, tocou para gol e... Que gol! Palmeiras! Sempre as pessoas têm o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração e sempre me chamam, animal, enfim. Foi uma coisa que ficou marcada, tenho certeza absoluta que a torcida do Palmeiras, quer dizer, os jovens nunca vão esquecer isso, quem passou aquele momento. Limpa na Sulipa, pima na gorducinha. A narração do Osmar é só o Osmar que consegue fazer. É só o Osmar Santos, é o estilo Osmar Santos. E ele inventou uma série de frases, ele desenhava um outro jogo. Qualquer pelada, qualquer 0x0 virava um 9x9 na transmissão do Osmar. O Osmar foi o cara que levou ao máximo, exacerbou ao máximo a emoção que o rádio pode trazer, criando 1000 imagens, né, nas transmissões que fazia. E você
como o ouvinte de rádio, ele é eminentemente um cara com capacidade de imaginar as coisas, o Osmar exacerbava essa capacidade de imaginar e te enlouquecia. Quer dizer, o Osmar tinha o condão de te emocionar, não apenas na hora que narrava um gol, ele tinha o condão de te emocionar com o espetáculo do futebol, com o significado do futebol. Ele sabia narrar, ele sabia levar o espetáculo, ele sabia dar um brilho a mais, sabe? Então realmente, para mim foi o melhor. Tem aquele jogo de 84, a decisão contra o Corinthians, né, que eu tenho gravado até hoje, inclusive até pelo vídeo, né? Ele narrando. Então realmente parece que você, quando eu ouço, quando eu vejo, você volta ao tempo. Juninho, limpou outra vez, Humberto escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, tirou de Dudá, tirou do Dudi, sozinho. E que olha o momento da verdade, é hora do lobo, Serginho faz a festa do Morumbi. Final do primeiro tempo, outra voz de destaque do Rádio do Brasil. Eu queria acrescentar o seguinte, eu acho que outra grande contribuição que o Osmar Santos deu é que ele transformou o locutor esportivo em um agente de política extremamente importante. E para a gente ter uma ideia de como é que o Osmar cresceu no campo político, num período em que o Brasil estava ainda vivendo a ditadura militar e estava passando para a transição do sistema democrático, se deve ao fato de que, primeiro nas narrações esportivas do Osmar e mesmo durante os intervalos, o Osmar fazia pequenos comentários sobre política e sobre a situação política e econômica do país. E foi pelo seu talento e por essa sua inserção na vida política do país que ele foi convidado para ser o chamado locutor das diretas. Assistindo a transmissão da corrida de São Silvestre no final do ano, dia 31 de dezembro, eu me lembrei que poderia convidar o Osmar Santos. Pela sua vibração, pela sua criatividade, né, pelo seu carisma de comunicador. Eu sabia que seria um comício heterogêneo, com correntes políticas divergentes no mesmo palanque. E havia necessidade de ter um comandante que pudesse, com seu carisma, controlar o grande público que certamente estaria presente naquele comício. O papel dele foi decisivo, não foi só num comício, em vários comícios, né? Porque ele tinha uma tal animação e uma capacidade de se comunicar com o povo que ninguém o superava. E mais ainda, ele acreditava mesmo, ele não estava ali por outra razão, senão pelo valor que ele dava à democracia, às eleições diretas e tudo mais. Eu me recordo que quando houve o primeiro grande comício em São Paulo, foi no dia 25 de janeiro. Nesse dia lá, a uma certa altura eu estava com o governador Montoro na USP, a solenidade de aniversário da USP, que é simultânea. O que aconteceu? O deputado Zé Gregório, que estava no comício, nos chamou e disse, olha, vem correndo para cá, venham correndo, porque nem o Osmar consegue segurar a massa, que é muita gente. Porque nós esperávamos 20 mil pessoas e chegaram a 300 mil. Mas veja o que ele me disse, nem o Osmar. Porque o Osmar era o esteio de tudo aquilo. Quando ele diz, se nem o Osmar segura, é que é muita gente mesmo e precisa vir para fazer um comício iniciar logo.